Algumas histórias foram enterradas por um motivo, mas hoje um novo arquivo será aberto. O brilho azulado que envolvia Miguel na Câmara dos Sussurros intensificou-se, tornando-se quase cegante. Seus murmúrios se transformaram em um sussurro coletivo, uma cacofonia de vozes etéreas que pareciam vir de todas as direções, preenchendo a câmara com um lamento de almas aprisionadas. Eu estava paralisada, observando o horror se desdobrar diante dos meus olhos. O corpo de Miguel, antes pálido, agora parecia se dissipar, sua forma se tornando mais translúcida, como se ele estivesse sendo absorvido pelo próprio ar ou pela energia que emanava do altar. Não havia sangue, não havia ferida, apenas uma desmaterialização lenta e agonizante de sua essência, um esvaziamento de sua individualidade. O cheiro de éter e metal era quase sufocante, misturado com um aroma doce e rançoso, como flores murchas, que parecia emanar do altar de pedra. Era o cheiro da morte e da vida se entrelaçando, da eternidade e da aniquilação. Minha mente fervilhava, desesperada por uma saída. O diário da minha avó falava sobre os guardiões e a colheita, mas não oferecia uma forma de quebrar o ciclo. As últimas páginas eram um lamento, uma aceitação de seu próprio destino. Eu não podia aceitar isso. Eu não podia me tornar mais uma alma perdida na árvore da vida eterna. Eu precisava lutar, precisava encontrar uma forma de parar essa abominação. Comecei a examinar as inscrições nas paredes da câmara com uma nova urgência. Os símbolos, que antes pareciam apenas representações cósmicas e rituais, agora ganhavam um novo significado. O espiral, o olho estilizado, as constelações, eles não eram apenas um registro da colheita, mas talvez um manual, uma chave para entender o mecanismo por trás dela. Havia uma série de símbolos que pareciam se repetir em padrões específicos, como uma sequência. Eu comparei-os com os desenhos no diário da minha avó. Ela havia tentado decifrar alguns, mas a maioria permanecia um mistério. No entanto, uma sequência de símbolos em particular chamou minha atenção. Era uma série de 5 figuras, cada uma representando um elemento: terra, água, fogo, ar e um quinto, abstrato, que minha avó havia rotulado como éter. Abaixo delas, havia um desenho do altar e uma representação da árvore da vida eterna, com linhas de energia conectando-a a cada um dos elementos. A intuição me golpeou com a força de um raio. A colheita não era apenas uma absorção passiva, era um ritual ativo que exigia uma ativação, uma manipulação desses elementos. O altar, com sua superfície lisa e o símbolo da espiral, não era apenas um ponto de sacrifício, era um condutor, uma interface. Eu me aproximei do altar, sentindo a energia fria que emanava dele. O brilho azulado ao redor de Miguel começou a diminuir e seus gemidos cessaram. Sua forma estava quase completamente desmaterializada, apenas um contorno pálido e transparente permanecia, como uma névoa prestes a se dissipar no ar. O tempo estava se esgotando. Eu comecei a tocar os símbolos no altar, seguindo a sequência dos elementos que havia decifrado. Primeiro, toquei o símbolo da terra, sentindo a frieza da pedra sob meus dedos. Nada aconteceu. A energia na câmara permaneceu a mesma. Toquei o da água, depois o do fogo, depois o do ar. Ainda nada. Um desespero crescente tomou conta de mim. Eu estava errada? O diário estava incompleto? A sequência estava invertida? O quinto símbolo, o éter, era o mais abstrato, uma representação de um vazio primordial. Hesitei por um momento, sentindo o peso da decisão. Se eu estivesse errada, poderia acelerar o processo, ou pior, me tornar parte dele. Mas não havia outra opção. Com a mão trêmula, toquei o símbolo do éter. No instante em que meus dedos fizeram contato com a pedra fria, uma onda de energia gelada percorreu meu corpo, fazendo-me arfar. O brilho azulado na câmara pulsou com uma intensidade avassaladora,
e os sussurros das almas se transformaram em um grito agudo e ensurdecedor que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. As inscrições nas paredes se iluminaram com uma luz dourada e pulsante, e as figuras mumificadas nos nichos pareceram se mover, suas cabeças se virando lentamente em minha direção, seus olhos vazios fixos em mim. O cheiro de éter e metal era tão forte que eu senti o gosto em minha boca, um sabor amargo e metálico que me fazia sentir tonta. O altar começou a vibrar sob meus pés, e uma fenda se abriu no centro do símbolo da espiral, revelando uma substância escura e pulsante, como um coração batendo nas profundezas da terra. Era a árvore da vida eterna. Não uma árvore literal, mas uma manifestação de energia, uma consciência coletiva que se alimentava das essências dos guardiões. O que restava do corpo de Miguel foi violentamente sugado para dentro da fenda, desaparecendo em um piscar de olhos, a imagem de seu contorno translúcido sendo engolido pela escuridão pulsante foi aterrorizante. Eu havia chegado tarde demais para ele. A tristeza me atingiu, mas o medo de meu próprio destino me impulsionava a continuar. As vozes na câmara se intensificaram, agora com um tom de raiva e desespero, como se a árvore da vida eterna estivesse reagindo à minha interferência. Eu sabia que havia perturbado algo antigo e poderoso. Eu precisava encontrar uma forma de reverter o processo, de quebrar a conexão entre a vila e essa entidade faminta. Eu observei a fenda pulsante no altar, as inscrições douradas nas paredes e as múmias com seus olhos fixos. O diário da minha avó havia mencionado que a árvore da vida eterna era um ser consciente, mas que sua consciência era fragmentada, uma colcha de retalhos das almas que a alimentavam. Talvez, eu pensei, se eu pudesse interromper o fluxo de energia, se eu pudesse desativar a colheita, eu poderia libertar essas almas e quebrar a maldição. Olhei novamente para a sequência de símbolos elementais. Se tocar o éter ativou a colheita, talvez tocá-los na ordem inversa pudesse desativá-la. Era uma aposta desesperada, mas a única que eu tinha. Com o coração martelando no peito, comecei a tocar os símbolos novamente, desta vez em ordem decrescente. Éter, ar, fogo, água, terra. A cada toque, a energia na câmara parecia oscilar, o brilho dourado das inscrições diminuía, e os sussurros das almas pareciam se acalmar por um breve momento. A fenda no altar pulsava com menos intensidade. A escuridão em seu interior parecia retroceder ligeiramente. Quando toquei o último símbolo, o da terra, a câmara estremeceu violentamente. Um som gutural e profundo ecoou das profundezas, como um rugido de dor e raiva. As luzes douradas nas paredes se apagaram de repente, mergulhando a câmara em uma escuridão quase total, quebrada apenas pelo feixe fraco da minha lanterna. O brilho azulado que antes preenchia o espaço desapareceu completamente. As múmias nos nichos caíram de suas posições, desmoronando em pilhas de pó e ossos secos. O altar rachou ao meio, e a fenda que revelava a árvore da vida eterna se fechou com um estrondo, como se uma porta tivesse sido selada para sempre. O cheiro de éter e metal diminuiu, substituído pelo aroma familiar de terra úmida e mofo. O silêncio voltou, mas desta vez não era um silêncio opressor, mas um silêncio de paz, de alívio. Os lamentos das almas haviam cessado. Eu havia conseguido. Eu havia quebrado a maldição. Subi o túnel de volta à superfície, sentindo a exaustão física e mental, mas também uma euforia indescritível. A névoa lá fora parecia ter se dissipado um pouco, revelando um céu estrelado que eu não havia visto desde que cheguei à vila. Ao retornar à vila da neblina eterna, as casas de pedra ainda estavam lá, mas a atmosfera havia mudado. A melancolia e o medo que antes impregnava o ar haviam sido substituídos por uma quietude diferente, uma calma que parecia genuína. Os moradores, que eu encontrei nas ruas, pareciam diferentes. Seus olhos, antes carregados de uma sombra de tristeza, agora brilhavam com uma luz mais clara, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Eles me cumprimentaram com sorrisos hesitantes, mas verdadeiros,
E suas vozes, antes sussurrantes, eram agora mais firmes, mais presentes. As crianças brincavam com uma alegria mais espontânea, e os idosos, embora ainda carregassem as marcas do tempo, pareciam mais leves, seus olhares mais serenos. Eu havia quebrado a maldição, mas o preço havia sido alto. Miguel não pôde ser salvo, e as almas dos guardiões anteriores, embora talvez libertadas da árvore da vida eterna, nunca mais retornariam. A vila havia perdido seus desaparecidos, mas havia ganhado sua liberdade. Eu sabia que a história da Vila da Neblina Eterna e da Idade Proibida nunca seria esquecida, mas agora ela seria uma história de sacrifício e libertação, e não mais de terror e resignação. Meu próprio destino, antes entrelaçado com a maldição, agora estava livre. Eu tinha 30 anos, e os 35 não eram mais um limite fatídico, mas apenas mais uma idade a ser vivida. A verdade foi dada. A maldição não era uma força inquebrável da natureza, mas um ritual, um pacto feito por homens, e que, como tal, podia ser desfeito por outros homens. O ciclo estava quebrado, e a Vila da Neblina Eterna, pela primeira vez em séculos, estava verdadeiramente livre de sua idade proibida. A névoa, que sempre fora seu manto protetor e sua prisão, agora parecia apenas uma bruma suave que beijava as montanhas, revelando um novo amanhecer, um futuro que antes parecia impossível, um futuro sem a sombra da colheita. Eu havia cumprido a promessa de minha avó, e finalmente a paz havia chegado à Vila da Neblina Eterna. Algumas histórias deveriam permanecer esquecidas, mas este arquivo já foi aberto. Se quiser descobrir o próximo segredo, inscreva-se no Arquivo das Sombras.